o drama da médica baleada no Rio de Janeiro. Semana violenta no Rio de Janeiro. Quem era a médica atingida na cabeça por uma bala perdida enquanto dava aula em um hospital militar? E a tragédia envolvendo um turista argentino baleado depois de errar o caminho? Como explicar esses flagrantes e os números de violência que não param de crescer? O maior hospital naval do país na linha de tiro de criminosos. A insegurança desmascarada a caminho do ponto turístico. A capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza Melo, de 55 anos, morreu depois de ser baleada na cabeça dentro de uma área militar, a Escola de Saúde da Marinha, na zona norte do Rio. A nossa preocupação, a gente não sabia, iam continuar atirando, a gente não sabia o que estava acontecendo. O turista argentino Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, também foi baleado na cabeça. Gaston, que já foi secretário de Turismo de Bariloche, seguia de carro com a família para o Cristo Redentor. Mais 2 vítimas da violência, que ignora a lei, nacionalidades ou patentes. Somente este ano, 1.490 pessoas foram baleadas no Grande Rio. 711 morreram. 23 delas vítimas de balas perdidas. Eles estão muito bem armados, muitas vezes bem mais armados do que a polícia. Aquela troca de tiro é muito cara, Teria que vender muita droga para compensar isso. Agora, o grande negócio que está envolvido ali é o número de munição. É a venda da munição, é a venda da arma. Cada vez mais ele com armas mais poderosas. E ainda tem quem acredite que a polícia tem que ter armas no mesmo padrão. Quanto maior o alcance da arma, maior o número de quê? De vítimas atingidas sem conhecimento da autoria, que é o chamado bala perdida. Há 10 dias, na zona norte do Rio, Camila Vitória, de 12 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida. A criança brincava numa praça perto de casa quando foi atingida. 3 dias depois, Steve do Nascimento, de 43 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto na Penha. A vítima estava indo à igreja. No dia seguinte, Alessa Vitorino, de 30 anos, morreu com um tiro nas costas durante uma operação no Complexo da Maré. Ela dava carona de moto para uma amiga, que também ficou ferida. A oficial médica da Marinha, comandante Gisele, participava de uma cerimônia no 2º andar do prédio, anexo ao Hospital Naval, no Lins de Vasconcelos, também na Zona Norte, quando foi atingida. Estou ao lado da capitão de mar e guerra, Adriana Lopes, que trabalhava diretamente com a comandante Gisele. Adriana, queria que você contasse para a gente como que era a relação de vocês. Nós tínhamos uma relação profissional bem próxima, em virtude das funções, que exercíamos. A militar é diretora da Escola de Saúde e estava presente no momento em que a colega foi atingida. Foi um estalo bem seco e a impressão que eu tive é que alguém tivesse deixado cair um prato. E aí, quando todo mundo eu estava conversando, eu estava de costas para ela, e aí, naquele momento do estalo, eu virei para ver o que acontecia. Foi quando eu visualizei a cena, o ocorrido. A polícia fazia uma operação na comunidade do Gambá, vizinha de muro ao hospital, quando criminosos dispararam contra o caveirão. A perícia identificou no auditório fragmentos do projétil que atingiu a médica. Munição de uma arma parecida com esta, uma pistola, letal também em longas distâncias. Dependendo do calibre, o alcance máximo de um disparo pode chegar até 1,5 km. Vindo lá da comunidade, quebrando uma vidraça, ultrapassando uma cortina, mesmo que ela tenha tido esse tipo de retenção, acredita-se que foi um disparo um pouco próximo, na casa de 100 metros, para que pudesse ter causado esse dano. Isso considerando ser uma pistola no calibre de 9 milímetros ou .40. De acordo com o laudo, a foto tirada de dentro do auditório
aponta um trecho da comunidade de onde os tiros que atingiram a escola devem ter saído. O prédio foi alvo de pelo menos 3 disparos de arma de fogo, 2 na fachada. O outro atingiu a janela do auditório. A unidade de saúde militar está comprimida entre favelas do complexo do Lins. Para a polícia, serve de esconderijo para criminosos. Nestes flagrantes feitos pelo helicóptero da Record Rio e anteriores à morte da médica, é possível ver que o muro do hospital foi pichado com as iniciais de uma facção criminosa. Um ponto de venda de drogas funcionava a poucos metros do hospital. O Estado, quando eu falo Estado, é o poder público, tem que resgatar o seu poder dentro dos territórios que estão historicamente abandonados. Não é só o seu poder político, o seu poder social, o seu poder de suprir as necessidades daquelas pessoas. E ocupando, sim, para que outros que sejam milicianos ou traficantes não ocupem, não tomem. Gisele se formou em medicina em 1993 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e se especializou em geriatria. Há 29 anos estava na Marinha e há uma semana se mudou de Brasília para assumir a superintendência do Hospital Marcílio Dias, no Rio. No dia da morte, ela pretendia ir para casa, comemorar o aniversário do filho mais novo. Vou dizer para você que eu não lembro de ter visto a doutora Gisele sem sorriso. Todas as vezes que eu encontrava com ela, aquele sorriso das fotos que foram veiculadas, né, nas redes sociais, era aquele sorriso que eu sempre vi, mesmo em momentos mais difíceis, eu sempre vi a doutora Gisele com aquele sorriso, sabe? Sempre aquele jeitinho dela. No dia seguinte, eu saí de lá tarde, recebi o carinho, né, dos meus amigos, meu filho me abraçou. Depois que soube, falou: mãe, eu fiquei muito preocupada contigo, ele me abraçou. O Conselho Regional de Medicina, em todos os casos que envolvem médicos, e principalmente em casos de violência, tem acompanhado as investigações. Nessa, particularmente, estaremos enviando ofício às autoridades para, além de propormos medidas importantes, não que coíbam um caso fortuito como esse, mas que zele pela segurança dos profissionais de saúde, estaremos, sim, passo a passo, acompanhando todas as investigações. 2 dias depois da morte da militar, a área do Hospital Naval passou a ser patrulhada por fuzileiros navais em blindados. O policiamento vai permanecer por tempo indeterminado. Vamos realizar patrulhamento nesse perímetro de 1.320 metros, que é o preconizado pela lei, de forma a propiciar a normalidade. Na sexta, a Polícia Civil esteve na comunidade para complementar a perícia do local. Novamente, criminosos atiraram contra os agentes. A polícia também esteve aqui no Morro dos Prazeres para procurar testemunhas e detalhes do que aconteceu com Gaston Fernando. O turista argentino seguiu o GPS, saindo da Zona Sul até o Corcovado, onde levaria a família para um passeio. Mas acabou na mira de criminosos. O carro que ele dirigia bateu no muro de uma casa após os disparos. Gaston foi internado em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Na rede social, ele exibia este vídeo da viagem anterior que fez ao Rio. No mesmo dia, na Zona Norte, o sargento da Polícia Militar, Isailton Bezerra, de 52 anos, morreu baleado numa tentativa de assalto. O policial havia acabado de sair do serviço e estava de moto com a filha de 18 anos quando foi abordado. Na Penha, o pequeno Davi Delgado Magno, de 4 anos, foi atingido na cabeça e morreu dentro do carro do pai. Criminosos teriam disparado depois de uma confusão entre os pais da criança. O menino é a 25ª criança baleada no Grande Rio este ano. Então, a minha grande preocupação é que as vítimas que têm tido, ou seja, as pessoas que perdem as suas vidas por a ineficácia de uma política pública voltada para a segurança pública. Eu não estou falando só de polícia. Aliás, o que eu estou falando menos é de polícia, porque a polícia ela é reflexo da ineficácia de uma política de segurança pública.
Então, vítima, turista, etc., são apenas mais algumas pessoas que morreram no meio de vários fluminenses que estão sucumbindo no território. A solução da segurança pública no Rio de Janeiro está muito longe de simples ações policiais no cotidiano, como a gente tem visto atualmente. A gente sente, né? Sente muito, é difícil voltar a trabalhar. A gente a Marinha está muito, todos estamos muito comovidos com tudo o que aconteceu, mas a gente precisa continuar trabalhando, né? A gente é um profissional de saúde, a gente precisa continuar trabalhando.